Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Antes de eu apresentar nosso convidado, meu tradicional pedido, senta o dedo no like, já faz agora, porque depois você vai esquecer. E aí, você já viu, né? A gente fica sem seu like. Então já deixa o like aí pra gente agora, isso é importante pra nós. E se você curtir esse episódio, que eu sei que você vai curtir, você compartilha ele com a tua galera. Isso é muito, muito importante pra gente. Eu tô recebendo aqui hoje o Arquelau So. Eu acho que vocês vão ficar surpresos na hora que vocês conhecerem o nosso convidado. Um nome grego. Ele é pai de 2 filhos humanos e pai de 2 filhos peludos. Ele é marido, empreendedor, filho de pais imigrantes chineses. Então aí já dei o spoiler. Que vieram para o Brasil em 1964 com alguns dólares no bolso e começaram a vida vendendo pastel na rua lá em São Mateus, na zona leste de São Paulo. O Arquelau ele é advogado, passou por diversas empresas, vai contar um pouco para nós, e hoje ele é um dos cofundadores e CEO da Padaria Pet, que é uma empresa que fornece diversos tipos de alimentos para pet, inclusive cerveja para pet. Fica aí que é muito interessante essa conversa. Arquelau, super obrigado por você ter vindo aqui, dedicar seu tempo ao nosso projeto. Antes de eu falar, melhor do que eu falar de você falar de você, né? Quem é o Arquelau So? Cara, prazer, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer te receber aqui. Arquelau, cara, bom, primeiro nome, né? Esse nome grego. Com Pro cara de chinês. chinês, com sangue de sueco. Mentira, não sou sueco. Desculpa, gente. Pra decepção de algumas pessoas, não sou. Não sou um deus grego, Não, como disse a tua amiga lá uma vez. Mas, cara, a história é muito engraçada. Arquelau, bom, enfim, como você disse, né? Contou aí a história. Meus pais foram imigrantes que vieram da China pra cá tentar a vida. Nessa época, em 64... tudo era um milagre econômico no Brasil, então as pessoas viam o Brasil como um país do futuro, né? E vem. E tinha muita oportunidade. Então, meu pai, na verdade, meus avós fugiram da Revolução Comunista lá da China, fugiram para Hong Kong, e aí ficaram lá. Nessa época, Hong Kong era uma ilha britânica, era uma colônia britânica. E aí depois eles decidiram vir para o Brasil. E aí quando vieram para cá, cara, como qualquer imigrante, uma mão na frente, outra atrás e foi buscar a vida. Construir a vida, construir, né? E naquela época, acho que a comunidade, a única coisa que eles viam como oportunidade era fritar pastel. E foi aí que começou a história da família aqui no Brasil. Com barraquinha na São Mateus, no bairro de São Mateus, lá na zona leste de São Paulo, e foi crescendo. E de lá para cá, meu pai depois teve 4 pastelarias, e aí uma delas, só para contar como surgiu o nome, Arquelau para você. Ele tinha um cliente assíduo, que era um advogado, Dr. Augusto Barbeiro, que, para quem conhece Heródoto Barbeiro, professor Heródoto Barbeiro, radialista, jornalista, professor, né? Ele é um dos filhos do Dr. Augusto. E aí, vocês perceberam, né? Todos nome grego, né? E aí, todos os irmãos do Heródoto era Aristóteles, e vários outros. Ele tinha, acho que, 4 irmãos. Meu pai falou: meu filho tem que ter nome grego. E aí surgiu. Aí ele olhou lá no dicionário e falou assim: quero um nome que começa com a letra A. E aí, quando eu nasci, ele falou Arquelau. Ele viu no dicionário de nome e falou assim: Guia do Povo. Eu falei, é esse aqui que eu quero que meu filho se chame. E aí que surgiu o Arquelau. Que interessante. Mas você já passou algumas situações engraçadas por causa desse nome, imagino, porque Cara, é um nome grego, né? E você é um chinês, né? Não. Tem alguma que você possa contar pra gente? Pô, você vai ficar aqui o dia inteiro, né? Tenho várias, né?
É que naquela época não existia bullying, né? Não sei, né? Mas, meu, na escola... Existia, mas não chamava eu já bullying, né? Na escola, então, era bullyingado todo... Minha semana de estresse na escola era os primeiros 2 dias, né? Que as professoras liam a lista de chamados aí. Adriano, Adriana, não sei o quê. Hã? Aí eu sou eu. Sou eu mesmo, é isso aqui, ó. Mas a história é muito engraçada que a gente tava contando aqui. Eu trabalhei em muitos lugares, né, Rodrigo? E dentre outros lugares que eu trabalhei num banco, né? Bank Boston, hoje nem existe mais. Eu era advogado, né? Todo advogado tinha uma sala, uma bonita, né? Tal, com nome, não sei o quê. Cara, velho. Aí, tô lá. E aí, eu lembro nessa época, era super... Assim, pô, isso aqui já faz uns 12, 13 anos atrás. Casual Day, né? Era só Quando começou, Começou né? o Casual Day, né? Podia ir na sexta-feira mais tranquilinho, né? Então não tinha que ir terno e gravata, ia de camiseta polo, né? Aquela coisa. Pô, tô lá trabalhando, cara. Digitando lá, trabalhando, tal, na minha salinha. Aí chega um diretor, passa assim na frente, aí ele volta, abre a porta e fala assim: Ô, grande, dá pra você resolver um problema lá no meu computador, não sei o quê? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: pô, amigão, eu falei assim, só porque eu sou cara de japonês, de casual day, você acha que eu sou do suporte técnico, meu? Eu falei assim pra ele. Pô... Nada contra os caras do suporte técnico, mas, pô... Primeiro, meu, falou assim. Aí ele olhou e falou assim, não, eu sou advogado aqui. Aí ele, ô, doutor, desculpa, não sei o quê. Ele achou que você era o cara do suporte. Porque ele leu Arquelau, nunca imaginou, né? Nunca imaginou que seria... Aí ele foi embora, cara, nunca mais apareceu, né? Ficou com vergonha, né? E você trabalhou em que empresa? Bom, você se formou advogado, você já falou, né? E você trabalhou em que empresa? Você exerceu o direito? Chegou a exercer o direito? Cheguei. Mas assim, a minha jornada, Rodrigo, foi muito assim... Eu acho que a gente aprende na vida muita coisa, né? E às vezes é necessário você ter alguns puxões, assim, né? Para cair na realidade. Como eu disse para vocês, meus pais, eles... eu nunca não fui pobre, miserável, né? Tive uma condição de vida muito boa, né? Classe média, não era milionário, mas a gente tinha uma boa condição de vida. Meu pai, depois das pastelarias, ele acabou decidindo virar engenheiro civil, então ele tinha uma empresa de estrutura metálica, tudo isso. E a gente estava tocando a vida dessa maneira, e foi com isso que ele me colocou nos melhores colégios. Pô, fiz Santa Cruz, super conceituado, esse colégio aqui de São Paulo e tal. E aí eu, na época da faculdade, naquela fatídica vestibular, né? Na nossa época era FUVEST. Nem sei se existe isso aí. Mas assim, eu falei assim para ele, cara, e aí ele falou, ó, acho que a gente sempre quis fazer direito, né? Acho que foi uma condição que eu sempre pensei em me direcionar nessa área. E eu tava muito tranquilo que eu ia passar na USP, né? Eu falei assim, não, tranquilo, vou passar na USP e tal, pô. Aí eu falava assim, meu, tanta gente aí, sei lá, eram 60 pessoas para uma vaga, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, não é possível que eu não consiga passar, né? Estudando num colégio super bom e tal. E eu acho que faltou humildade da minha parte nessa época. E aí, não passei. Cara, meu pai chegou para mim e falou assim, você não vai, passou, acabou mesada, acabou tudo. Vai se virar na vida. Falou assim. E eu falei, e aí eu passei na PUC nessa época, também tinha passado em outras faculdades, só que todas particulares, né? E aí ele falou assim, você vai trabalhar para pagar a sua faculdade. Falou assim. Cara, na época, eu acho que a gente adolescente se revolta, né? Eu me revoltei, né? Cara, não entende, não tem esse nível de compreensão e maturidade. Eu me revoltei, acho que eu fiquei 1 ano e meio sem falar com meu pai nessa época, mas me virei. E aí hoje, eu entendo o que ele fez e agradeço a ele todo dia o que ele fez comigo, assim. Porque foi uma das grandes viradas de chave que a gente tem na vida, né? Acho que a gente, na nossa jornada de vida, a gente tem várias viradas de chave. Tem várias viradas, né? Você tem toda a razão. E essa foi uma delas, assim, né? Dele me colocar numa posição e falar assim, você tem que entender que você tem que fazer muito mais do que você está fazendo hoje para conseguir chegar onde você quer. Ele falou assim.
E, cara, e aí eu fui me virando. E aí até, né, eu conto assim, essa história que, cara, primeiro ano de faculdade, eu não tinha muita grana, fui sair da minha casa, revoltado, aluguei um quarto que custava R$ 100, perto da faculdade ali. Tipo numa pensão, assim? Tipo, tinha uma Uma senhora que república, era vai. uma república que alugava um quarto e era amiga da minha mãe. E aí ela falou assim: ó, fica aqui, paga R$ 100 por mês e fica com o quarto e o banheiro e se vira. Aham. Aí fui lá, cara. E aí, assim, não tinha emprego, né? Aí eu fui fazer nesse primeiro ano de faculdade, pô, não tinha ninguém que queria me aceitar como estagiário. Aí eu falei: o que que eu vou fazer na vida? Eu falei assim, cara, eu comecei a procurar emprego, fui no centro. Aí a única coisa que eu recebi de proposta era vender ouro. Compre e Aqueles venda. carinha do vende ouro lá. Então, cara, não cheguei nesse nível. No sentido de não precisei. Aham. Já fui efetivado. Mas eu ficava. Era uma rua Barão de Paranapiacaba. Hoje acho que nem existe. Sei onde Lembra, é. cara? Sei. Então, que vendia ouro. Aí você subia numa É, escadinha. é. Então, eu ficava lá atendendo o pessoal que queria comprar ouro e tal. E aí foi assim que começou, cara. Fiquei lá alguns meses. Aí eu consegui um estágio num escritório de advocacia no primeiro ano. Fui pra lá. E aí, eu lembro que eu ganhava R$ 150. Dava pra pagar o quarto, Dava pra mais pagar o nada, né? quarto. Cara, mas assim, foi uma jornada legal. Eu acho que depois disso eu entrei em banco. E aí eu comecei a trabalhar em banco. Só que nessa época no banco eu trabalhava em áreas mais operacionais do banco. Não era back-office, não era voltado para o jurídico. Mas, cara, era um salário bom, tava CLT, pô, tinha benefícios, tudo. Então eu consegui me manter para pagar a faculdade, pagar tudo. E consegui me manter. Uhum. Depois, no quarto ano, eu resolvi falar, não, agora eu tenho que entrar no direito, mesmo, tenho que trabalhar Agora eu tenho que exercer, vou me Vou me formar. formar, preciso... E aí eu fiz um teste na época para entrar na área jurídica do Boston, do Bank Do Boston, Bank né? Boston. E aí eu passei e comecei a trabalhar efetivamente na área jurídica. Cara, aí depois disso eu cresci, fui efetivado, virei advogado lá. Depois eu trabalhei em outros bancos, sempre voltado para a área de banking. Aí eu entrei em escritório de advocacia para trabalhar na área mais empresarial, societário, M&A, fusão e aquisição, essa coisa. E fui crescendo, trabalhando nesse sentido, né? Mas existia um negócio muito forte em mim, que era essa via empreendedora, né? De querer mudar, de querer crescer. Eu me apaixonava lendo histórias de gente empreendedora, tudo isso. E foi uma decisão difícil nessa época que eu já estava, acho que eu já estava num escritório bastante famoso aqui de São Paulo, Tosini Freire. E eu sempre me propus a trabalhar na área de expansão. E na época eu lembro que quando eu entrei no Tosini, eu fiquei 6 anos no Tosini. Quando eu entrei no Tosini, a proposta deles era criar uma área de China Desk, voltado para a China. Eles não tinham 0 clientes chineses nessa época. E eu me propus eu lembro até, cara, nessa época eu falei assim, tava na mesa de reunião, cara, minha segunda entrevista era a minha chefe, a Xin, direta, que era a chefe da área do Region Desk lá, o Zé Luiz Freire, que era o cara fundador, né? Tipo, e o Marcelo Cagliari, que era também um cara que pertencia a corpo diretivo, né? Eles chegaram para mim e falaram assim, porque lá, você sabe falar mandarim? Eu falei assim, nessa época eu não sabia falar muito mandarim, assim. Eu falava o básico do básico, assim. Você tem 1 ano para falar fluente mandarim. Mandarim. Falei assim, para você conduzir uma reunião. Você topa o desafio? Eu falei, topo. Na hora eu falei assim, vou fazer o possível e impossível para aprender mandarim. E aí eles me contrataram. E aí eu trabalhei desenvolvendo uma área super nova. Fui crescendo. Bom, no final... Aprendeu o mandarim. Aprendi o mandarim. Fiz um intensivão na China. Fiquei na China aprendendo também. E aí, quando eu saí do Tosini, a gente estava com um portfólio de 14 clientes grandes chineses lá. Ou seja, de 0 para 14. 0 para 14. Legal, e sendo que eram os 4 maiores bancos chineses a gente que estava cuidando nessa época. Enfim, uma bela conquista, né? Pô, uma mega conquista, super realizado e tal. Mas, cara, aí
o que foi determinante, vou te contar, assim, o que foi determinante para eu decidir, não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero seguir. Foi uma cena bastante chocante para mim, que foi também uma das grandes viradas de chave para eu fazer uma autorreflexão. Eu e mais uma sócia tava indo para a China, para um projeto grande. A gente estava na sala de espera lá do aeroporto, né, esperando o embarque. Cara, naquela época era BlackBerry, lembra? Lembro. Ela tava com O celular era BlackBerry. Ela tava olhando para a foto da filha dela. E ela tava com os olhos lacrimejando, tipo, de ter que deixar. A filha nessa época acho que tinha uns 5, 6 anos de idade, assim. Aí ele olhava para a foto da filha. Cara, aquela cena me marcou tanto, Rodrigo, que eu falei assim. E nessa época eu não era pai, né? Tudo isso. Tava galgando a vida. Eu só pensava em, cara, conquista, material, conquista material, ser sócio do escritório, não sei o quê, tudo isso. E eu olhei para aquilo e falei, cara, será que é isso que eu quero na minha vida? Na hora que eu tiver os meus filhos, exato, né? Tem na que hora deixar que eu e tal. né? Será que eu quero ter esse sentimento que ela tá tendo, assim? Então esse também foi um dos pontos que eu falei assim, cara, eu preciso repensar um pouco se tá fazendo sentido isso ou não. E juntou tudo. Eu acho que juntou a questão de eu querer também empreender e buscar algo novo na minha vida, não sei o quê. E aí eu decidi largar o escritório e fui tentar a vida empreendedora, né? Mas Cara, não ainda na padaria Pet. não ainda na padaria Pet. Você foi fazer outras coisas. Outras coisas, cara. Comecei trabalhando com área de brindes, área de material escolar. Fui representante de empresas chinesas aqui no Brasil. Projetos muito legais de logística reversa, muito bom. Abri aplicativo eu mesmo, né, naquela onda de startups, né, de abrir app. Nessa época, abri também. Nada deu certo. Tudo assim. E aí, eis que existia já 2 grandes amigos meus, o Rodrigo e o Ricardo, que estavam com a padaria Pet. Ela já estava funcionando, mas era ainda um processo. Eles estavam no começo ainda. E aí eles me convidaram para fazer a expansão da rede. E nessa época eu tinha acabado de comprar o Rap, o cachorrinho, que está hoje com a gente. E eu falei, cara, esse mercado tá crescendo muito mesmo. Porque a galera gasta mesmo. Porque a galera gasta mesmo. E aí foi nesse sentido que eu falei, topei entrar na sociedade, negociei com eles lá, uma participação e até hoje eu tô lá, né? Isso já 2017, né? Então tô na padaria E como Pet. surge uma ideia de fazer uma padaria Pet? Né? Porque é um negócio, sei lá, nunca tinha passado pela minha cabeça antes de eu ler sobre vocês. Né? Como é que surge essa ideia? Como é que começa o negócio, efetivamente? Começou numa viagem que o Rodrigo e o Ricardo fizeram para os Estados Unidos. Entraram numa cafeteria cheio de cookies, café. Vamos lá tomar um café, né? Entraram lá, viram os cookies, aí pediu para garçonete, para atendente lá, americana, vê 2 cookies, 2 cafés. A atendente olhou pra cara deles, aquele jeito super americano, e disse, isso não é pra você. Mas como não é pra gente? Isso é pra cachorro. Ou seja, óbvio, eles viram cachorro. lá, eles acharam que era uma tamanha semelhança, acharam que era uma padaria humana. Humana, mas não era. E aí que eles entenderam, nossa, eles viram um mercado. Nossa, que sacada, cara. Viram um mercado super que já estava, né, a tendência de humanização, ela já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil nessa época, em 2012, ela estava começando, né, na verdade. E aí eles começaram a estudar mercado aqui no Brasil, como funcionava, desenvolver as primeiras receitas e começou a vender para pet shops. Foi esse o grande começo da padaria Pet. Caramba, né? cara. E você aí, falou que o primeiro produto que eles desenvolveram, qual foi? cerveja. Cerveja para pet. Cerveja para pet. Cara, e aí eu acho que foi assim, né, jornada empreendedora. Vamos lá, né? Eu acho que você que tá fazendo startup, cara, deixa eu falar, é tentativa e erro, não tem jeito assim. E tem que ter um pouco de persistência também.
Quando eles viram que era um produto super inovador e até inovador demais pro momento. pro momento. E aí eles falaram, quando eles chegavam nos pet shops para vender, o cara falava, meu, jamais vou comprar isso aí para vender. Né? Tipo, ninguém vai comprar. Né? Então, a maioria dos pet shops também é uma quebra de paradigma muito grande. E ele falou, então, a gente precisa criar branding. Então, assim, a gente precisa fortalecer a marca para as pessoas conhecerem isso. E aí foi que a gente começou a pensar no varejo, pensar em ter um ponto de venda, ter uma marca. E aí a gente abriu a primeira loja em 2015, aqui em Pinheiros, no bairro em Pinheiros, aqui de São Paulo. E aí o negócio foi começando dessa maneira. E aí era uma linha de confeitaria, a gente começou a fazer bolo de aniversário para cachorro, então era uma pegada... Tudo adaptado para o pet, né? Não é humano que o pet come, é tudo adaptado para o pet. Tudo adaptado. Tanto que existe toda uma regulamentação, processo para fazer esse produto. Inclusive tem que ter selo do Ministério da Agricultura, tudo isso. Então, tudo isso foi desenvolvido para o pet. E aí foi crescendo. Aí abrimos o Oscar Freire, foi a segunda unidade, já pensando em expansão. Aí a gente começou a ver que existia aí um nicho bastante interessante. Essas duas foram próprias. Próprias. E aí a gente começou a formatar a franquia. Né? E aí foi crescendo dessa maneira, Rodrigo. Tipo, hoje a gente está com 18 unidades de franquias e 3 unidades próprias em operação. Fora a gente, como fábrica, a gente revende para pet shops, grandes redes, tudo isso. Mais de 70 itens de produtos hoje. Né? E o que tem, assim? Tem bolo, continua tendo a cerveja. O que mais que tem, assim, de... Cara... Pra galera que não conhece, conhecer e procurar e levar para os seus pets. A gente tem 2 grandes segmentos de linha de produto. Uma que a gente fala que é a linha 100% natural, que aí a gente se preocupa muito com a cultura do bem-estar do animal. Né? Então, a gente não usa conservante artificial, a gente usa ingredientes que trazem algum benefício, alguma funcionalidade para o pet. Então, essa linha tem bolo de aniversário 100% natural, patês, comida natural, tudo isso... Aquelas congeladas? Não, ela vem numa lata. Numa lata? Tá. E aí ela não tem conservante dentro dela. Né? Isso que é legal, assim. E ela consegue se manter em 12 meses. Tem uma tecnologia que você faz hoje que você consegue proporcionar isso pro pet. Então, toda essa linha é natural. E a nossa ração, a gente tem uma ração também que é 100% natural hoje. Aí tem uma outra linha que é a linha mais lúdica, né? Que é isso que a gente falou, a cerveja, pipoca, muffin, biscoitos naturais, mas também tem biscoitos não naturais. Gelatina. Então, que genial a gente isso. tem são 70 itens de produtos que hoje a gente revende no mercado hoje, né? E aí, cara, acho que é um mercado que ainda tem muito campo. E a gente ainda está crescendo demais esse mercado, né? Tem bastante espaço ainda, né? Muito espaço ainda. Apesar de ter grandes players no mercado, isso é legal ter. Mas o mercado ainda é bastante pulverizado ainda. E assim, é um crescimento, você pega, é um crescimento de quase 8% ao ano, assim. Todo ano ele só está em crescimento, esse mercado pet, né? Seja na parte de pet food, seja na parte de serviços, tudo isso englobado, é um crescimento... Eu acho que é uma tendência do mercado, né? A pessoa hoje é uma opção de vida. Tem pessoas hoje que optam em não ter filhos, preferem ter pets. E a terceira idade está crescendo, né? Então, assim... É uma companhia também, uma companhia, né? Então, a tendência é aumentar esse mercado, com certeza. Cara, genial. Não, a ideia é fantástica. O dia que eu estava lendo a pauta, eu falei, meu Deus, por que eu não tive essa ideia? Por que não fui eu que tive essa ideia? Arquelau, falando um pouco de empreendedorismo mesmo, né? Apesar de já ser uma empresa com alguns anos de vida, né? Quais foram os principais... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque, para contextualizar para você e para quem está assistindo, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sei que tem muita gente que,
por exemplo, foi afetada pelos layoffs, né, recentes e tal. E tem muita gente aí avaliando empreender, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ter um empreendedor, né, na minha frente aqui, eu sempre pergunto quais foram os maiores desafios ou o maior desafio que vocês enfrentaram, dentre vários que eu imagino que vocês tenham enfrentado, né? Mas, por exemplo, pandemia deve ter sido, né, loja, e aí, puta, tem que vender no online, enfim. Quais foram os maiores desafios do ponto de vista de empreendedorismo que vocês tiveram na Padaria Pet? Cara, eu acho que assim, toda startup ou um empreendedor que quer começar um negócio, ele é interessante que você falou porque ele tem que ter consciência de algumas coisas que vão acontecer, inevitavelmente, dentro do negócio. E quando você está começando, Rodrigo, cara, é você. Você é um cavaleiro solitário tentando Uhum. remar para tudo quanto é lado. E é natural isso acontecer mesmo, assim. Então, assim, a polivalência, acho que hoje, uma das coisas que a gente fala, assim, para começar, a polivalência é uma característica muito importante para quem quer ser empreendedor, assim. E assim, cara, e aí é uma experiência que eu passo visualizando hoje quando a gente abre franquias, né? Uhum. Porque essa característica que você falou é muito a realidade nossa de quando vem alguém querendo abrir um negócio da Padaria Pet, e a gente olha e tem que selecionar o perfil, Uhum. né? E ver o que a pessoa ela vai ter capacidade de aguentar essa dinâmica que é diferente, assim. Então, uma coisa que a gente percebe, assim, quando o cara vem do mundo corporativo e ele acaba tendo uma cultura muito de segmentação, no sentido assim, cara, eu passei 10 anos da minha vida fazendo um negócio e para ele tentar fazer coisas diferentes é mais penoso para Mais ele, mais difícil, né? difícil Uhum. para ele fazer. Então esse processo é um processo mais complexo para uma pessoa que está condicionado a isso. Pessoas que já têm uma maior flexibilidade, assim, ele tem esse processo de adaptação muito rápido. Isso ajuda ele a trabalhar no empreendedorismo. Então, eu acho que uma dica que eu falo assim para todo mundo que está querendo entrar é assim: você tem que se conhecer. Uhum. E, e isso é importante para você descobrir, ou pelo menos ter um indicativo, quanto você vai aguentar a vida empreendedora. Porque não é mole não, Porque não galera. é mole, exatamente. Porque. E a gente, claro que na teoria a gente fala, cara, não vai ter mais salário todo mês na tua conta, Uhum. né? E aí a pessoa, por mais que a pessoa fale, eu tenho consciência disso, cara, é só na prática que a coisa a gente vai entender. Mas a gente tem indicativos que mostram assim, uma pessoa que ela tem uma capacidade muito maior de conseguir aguentar, ficar, sei lá, 6, 7 meses, 8 meses sem receber e ter que Uhum. aportar para Uhum. cobrir Uhum. prejuízo do Porque negócio até decolar, às até vezes demora decolar. meses e meses, Exato. né? E às vezes, aí é uma outra lição que eu aprendi na vida também. Cara, ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho. E eu aprendi isso na marra, porque quando eu falei da minha jornada de Uhum. vida, eu como empreendedor, a gente vem de uma área muito técnica, advogado, tal, a gente acha que a gente consegue. Cara, se você não tem pessoas que te complementem, você não vai conseguir. Porque o mundo do empreendedorismo, eu costumo dizer que é uma vida de malabarista, É Rodrigo. verdade, cara. Você tem um monte de pratinho, você tem que ficar rodando. É o marketing, é comercial, é contas a pagar, contas a Contabilidade, produção, no caso de vocês, produção, né? exato. Uhum. E você tem que girar. Uhum. E não pode deixar cair, né? O problema disso é que você vai cair. E você tem que ter consciência que alguma coisa vai cair. Então Alguma coisa vai vai escapar, né? escapar. Uhum. Porque você está sozinho. Uhum. E aí, como você vai aguentar isso? O quanto você aguenta isso? Então, acho que isso é importante. E aí, outra lição que eu aprendi, assim, eu não vou conseguir fazer sozinho as coisas. Eu preciso de gente. Então, se eu sou um cara que gosto comunicativo, gosto de vender, sou comercial,
você precisa arranjar um cara que trabalhe no financeiro, ou faça seu contas a pagar, seu contas a receber. Eu não estou dizendo que você não tenha que aprender. É importante que você aprenda como empreendedor. Tudo tem uma noção. Você tem que ter. Também você não pode delegar por abdicação, que a gente chama, né? Você tem que ter. Mas você sabe que no dia a dia é muito importante você trabalhar com o teu recurso. Se você é bom em vendas, cara, se você é bom em comunicar e você gosta disso, você tem que aproveitar você tem que potencializar isso em você. Então, eu acho que hoje, uma das que eu aprendi nessa vida de empreendedor, que primeiro, eu preciso ter gente do meu lado. E pessoas que me complementam. Complementando. Que me complementam. Eu acho que isso é importante todo mundo ter. Boa. E se você não tem hoje... muita gente fala, mas eu não tenho como condição de pagar alguém para... Concordo. Por isso que pratos vão cair. E outros vão continuar. A questão é, qual que é a prioridade hoje? Para quem está começando, cara, é marketing e vendas. Você tem que fazer isso acontecer no começo. Depois, começa a trazer gente que vai te ajudar no contas a receber, no contas a pagar, tudo isso. Começa a trazer grana para dentro para você poder ganhar musculatura, para poder investir nas coisas que precisam investir. Até lá, é sangue, suor e lágrimas, né? Sangue nos olhos e vender. Eu acho que é isso, tá? É isso que eu aprendi. E aí, depois, você vai ajeitando as arestas. Cara, eu não sou um cara bom em contabilidade, que você for... Contrata um contador, traz alguém. Eu não gosto de pagar conta. Né? Fala assim, beleza, mas você tem que ter alguém organizado que faça isso para você. Entendeu? E aí vai aumentando, vai encorpando. Agora, tá errado a margem. Vamos precificar melhor? Vamos. Tal. É um processo. Não dá para fazer tudo de uma vez. A verdade é essa para quem está começando. E por mais que você planeje, quando você põe, por exemplo, um produto ou um serviço no mercado, nem sempre ele sai... Por exemplo, vou pegar o seu próprio exemplo. A cerveja. Né? Lá no começo, né? Puta ideia, nossa, vai ser animal e tal. Puta, de repente você chega para vender, o mercado não está preparado, né, para receber aquele produto. Né? Então, putz, e agora? Eu faço o quê? Né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura... E tem que ser muito ágil. Exato. Porque você não tem normalmente, não tem muita grana. Exato. Né? Então tem que virar esse jogo muito rápido. Muito rápido. Né? Você falou tudo, cara. É até uma discussão recente que a gente teve, né? Na padaria Pet, a gente é muito bom em criar produto. Né? Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? O lado bom é que como a gente é muito criativo, cara, a gente consegue... Cara, tem lá juro, deve ter mais de uns 50 itens de produtos que a gente quer lançar no mercado. Só fazer um parêntese. Quem que cria hoje esses produtos? São vocês mesmos? A gente com já tem uma equipe. Tá bom. Uma equipe técnica toda voltada para a área habilitada nutrição. para isso. Exato. Né? Veterinários, tudo isso que junto com a gente faz a formulação da receita, tudo isso. Só que, você sabe, lançar produto não é só isso, né? Você tem a receita, ok. Testou, validou, palatabilidade, tá certo, deu. Embalagem. Aí é outro custo. Entendeu? Então, o processo de criação de um produto, ela é complexa. A questão é que, assim, quando uma empresa, que nem a nossa, que é muito boa em inovação, a gente tem uma tendência muito assim, faturamento foi baixo esse mês, não sei o quê. Caixa não foi bom, não sei o quê. O que a gente vai fazer? Vai buscar o recurso que é criar produtos novos, criar serviços novos para embutir no negócio. É legal? É legal. Mas, cara, por outro lado, vai gerar custo aqui. E aí é investimento, que nem você falou. Não tem todo mundo que tem tanto caixa. Assim, vamos buscar no mercado, vamos financiar, não sei o quê. Então, e aí, você não lança. Ou se você lança, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. Que não dê certo, exatamente. E aí, assim... Que não traga a receita esperada. Esperada. Então, e aí, nesse sentido, eu acho que, às vezes, muitas startups acabam não dando certo porque ele é muito inovador e cresce querendo criar produtos novos, mas não trabalha no processo. Então, vai chegar uma fase em qualquer empresa, quando ela começa a ganhar escala, que você tem que olhar para dentro.
E aí olhar para dentro é margem, lucratividade, tá fazendo sentido alguns produtos ou não, temos que tirar, não tirar, é normal. E é isso que eu acho que é o grande desafio do empreendedor. Conseguir ter essa consciência de que é altos e baixos a vida de um empreendedor, né? E aí, e se ele está preparado a estar encarando esse desafio, assim, né? Isso eu acho que é a maior lição que eu tive hoje, assim, na minha vida, assim, né? Se você quer ser empreendedor, você tem que ter noção que a vida é impermanente. É isso aí. E instável por vezes instável. Tá. Porém, outro dia eu escutei uma frase que o empreendedorismo pode te levar a lugares que o emprego jamais vai te levar na vida. Isso é verdade. Né? Em todos os aspectos. Tanto o aspecto financeiro, quanto o aspecto de conhecimento. Por exemplo, é o que você falou, né? Eu tenho que conhecer um pouquinho de contabilidade, eu tenho que conhecer um pouquinho de produção, eu tenho que conhecer um pouquinho de nutrição, no seu caso, né? Tenho que conhecer um pouquinho disso, de marketing, mas eu sou advogado, né? Tá. Uma curiosidade, quem testa os produtos? Cara, Algum humano testa o produto ou vocês distribuem para um conjunto você diz o humano, a gente experimentar, assim? A nós mesmo? Já experimentei vários, já. Já experimentei vários, cara. Não, mas a gente tem uma equipe, a equipe testa com cães e gatos, né? Dependendo do produto. Ela tem que chegar num índice de palatabilidade no mínimo de 70%. Ou seja, botou ali, 70% tem que ir lá e comer. Cada 10, 7 tem que comer. Né? Então, senão a gente não lança, tá? Mas, cara, esse negócio de comer a gente come também, às vezes, né? Vai lá. Já peguei funcionária comendo muffin. Quem nunca comeu uma raçãozinha para experimentar? Claro que já comeu, né? Pega aquele... Porque tem umas que são muito cheirosas, inclusive. Né? Mas sabe, Rodrigo, na verdade, nosso produto, assim, teoricamente, como o cachorro e o gato não podem comer açúcar, sal, tem produtos que são mais saudáveis do que produtos que a gente compra industrializado. Então, por isso que eu brinquei com as funcionárias. Já peguei funcionário comendo muffin na loja. Mas, cara, na verdade, tipo, é até mais saudável do que outros produtos que ela comeria de outras marcas. Porque aí, foi né? feito dentro desses padrões, né? Entendeu? Mas, cara, eu já tive um caso engraçado. Eu tava fazendo uma entrevista acho que foi pra Band, um cara da Band, foi lá na loja. Aí ele... Cara, ele me trollou, meu. Ele não tinha combinado isso, Rodrigo. Ele chegou e falou assim pra mim, não, eu vou falar uma matéria sobre a cerveja e tal. Falou assim, e a gente mostra, você pega um copo, coloca lá tal, e a gente brinda. Aí eu falei assim, beleza, vamos fazer. Aí foi lá, gravando, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, legal, tal. Aí ele botou a cerveja, botou pra mim e falou assim, brinda, brinda. Aí ele, bebe. Aí eu, hã? Você bebe? Aí eu falei, só se você beber. Aí eu bebo, aí ele bebeu. Aí eu tive que beber, né? O problema da cerveja, cara, que a cerveja não tem gás, não é gaseificada. E não tem álcool, né? Não tem álcool, então ela não está fermentada e não tem álcool, então não tem álcool. E ela é feita com caldo de carne. E aí no final ela tem um palatabilizante de fígado. Quando você toma, cara, até tudo bem, vai, cerveja sem álcool e tal. Só que no final você começa a sentir aquele gostinho de fígado vindo. Aí você tem que fazer aquela cara assim, que delícia. Que delícia. Mas deu certo no final. E eles tomam a cerveja, ou seja, o índice é superior a 70%? Tomam. Que curioso. Tomam. Eu tenho 2 cães, né? Duas cachorrinhas. Eu vou comprar para ver se elas gostam, fazer um agrado de vez em quando. No verão, o pessoal dá gelado. Gelado, também, né? Pode dar. Cara, que coisa... E hoje vocês, você estava dizendo, além das lojas, vocês continuam tendo lojas próprias? Vocês ainda têm lojas próprias? Temos 3 unidades próprias. E tem mais 18, né? E vocês vendem também nos e-commerces e coisas do gênero, né? Vendemos para grandes redes também, além de pet shops também. Então, a nossa operação é bastante verticalizada. Como a gente tem fábrica, então a gente... Isso que eu ia perguntar. A fábrica é de vocês? É nossa. Aí vocês produzem e mandam para as lojas? Manda para a loja. Então, a operação, a gente consegue também atender a demanda do atacado mesmo, assim, né?
E a gente vende para grandes redes, Pets, Pet Love, são grandes clientes nossos também. E qual é o produto que mais vende, assim, você tem de cabeça, assim, ou a linha que mais vende, assim, que a galera mais gosta de dar pro pet? Tem. Assim, normalmente na nossa curva ABC é pipoca, Pipoca é legal, hein, cara? pipoca, porque essa coisa da experiência, né? Aham. E aí o cachorro morde, né? Faz aquele barulhinho de E crocância é e tal, pipoca, né? pipoca mesmo ou é alguma outra É farinha coisa? de arroz que a Farinha de gente arroz. usa. Ah, legal. E aí tem pipoca, bolos de aniversário sai muito, cara. A linha de confeitaria é uma coisa que você não imagina, assim, né? Como é um negócio que pegou, assim, sabe? Então, eu costumo dizer, né? Imagina você tem um pet, é seu filho. Você não vai se você tem a oportunidade de dar uma festa de aniversário, um bolo de aniversário, no mínimo um bolo de aniversário, você não daria, né? Então hoje tem muita gente que já, né, a gente quebrou paradigmas também, né? Aham. E o legal é que é um efeito manada, assim, porque assim, quando o cara vê que o vizinho comprou, ele fala assim, pô, então eu vou comprar também pro meu cachorro, né? E aí vai, né? Eu vou fazer também, né? Exato. Então é muito legal. Então, bolo de aniversário tá na curva ABC, biscoitos funcionais, tudo que envolve essa parte funcional também, ela vende bastante, assim. Que Então, legal, cara. Que legal. Arquelau, me conta um pouco de você no CPF. CPF. Pessoa física, né? Então, já falou, advogado, trabalhou em vários bancos, né? Fez a faculdade lá pagando do próprio bolso. Hoje é CEO, cofundador da Padaria Pet. E como é que é o Arquelau na vida pessoal? Como é que é você como ser humano, cara? Conta um pouquinho pra gente. Só Cara, para contextualizar, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Porque a gente tá sempre fala de negócio, de desafio, qual foi o maior desafio, tal, não sei o quê. Mas muitas vezes a gente esquece de falar assim, mas quem você é? é, Né? Então, por isso que a gente faz. Obviamente, você fale o que você se sentir confortável. claro. Cara, o Rodrigo Arquelau é um cara que, pô, que nem eu contei a história, né? Acho que de empreendedor, mas por trás de empreendedor, eu acho que o empreendedorismo ele é resultado de algo muito maior que é o que é você, no CPF, como você Uhum. falou, né? E, cara, eu tive momentos de várias viradas de chave na minha vida, assim, né? Não só essa história que eu contei do meu pai e tal, mas eu acho que outro momento de virada de chave muito grande na minha vida foi o processo em que o nascimento do meu filho Benício, né? E isso é uma história que eu faço questão de contar porque para as pessoas entenderem que às vezes muitas coisas que se na tua vida não tá dando certo, provavelmente às vezes, e a gente tem a tendência de culpar ou se justificar por conta de algo do seu passado, por conta de algo que aconteceu com você, ou por causa do seu sócio, ou por causa das condições do Brasil, tudo isso. Mas na verdade, cara, acho que a razão principal está em você. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre, eu e minha esposa tivemos uma jornada de querer ter filhos, né? E a gente decidiu isso um pouco tarde, né? Ela já estava com mais de 35 anos de idade. E eu achei que ia ser um processo difícil. Então a gente já decidiu desde aquela época fazer fertilização, que é um processo mais assim para quem está numa condição que de repente o natural não daria certo para fazer. E olha só que engraçado isso, né? Porque já engraçado agora que você falou, cara, minha esposa já tinha decidido assim, ela falou, não, vamos já fazer fertilização, porque eu acho que eu não tenho condições de fazer no natural. Então ela já Ou seja, também mesmo antes de qualquer coisa. ela já tinha condicionado na mente dela de que tinha algum empecilho para isso, algum bloqueio. Beleza, cara, vamos fazer e tal. Aí eu tenho todo um procedimento, um processo E aí um deles é eu fazer teste de espermograma, aquela Uhum. coisa. Cara, para mim deu positivo no sentido assim, eu não tenho nenhum problema. Ok. E o dela acusou um pouco de problema de qualidade dos óvulos, tudo isso. E aí, na minha cabeça, eu coloquei assim, cara, eu não tenho problema. Eu não tenho problema, o problema é dela.
tô tranquilo do meu lado aqui. Foi isso que eu pensei nessa época. E aí foi, cara, 6 fertilizações in vitro, 6 FIVs, né, que chamam. 4 inseminações artificiais. A gente não conseguia ter filho. Um processo de quase 3 anos e meio tentando ter filho. E é doído, né, cara, esse processo de expectativa, né? E eu acho principalmente pra mulher, né? Porque, assim, injeção de, pra ovular, cara, o Ainda hormônio tem essa parte, né, de fisiológica, né, que pesa. o hormônio vai lá pra cima, tal, essas coisas. E nesse processo todo a gente chegou a perder né? Coitado, teve que fazer curetagem, barra, assim, um procedimento bastante doloroso pra mulher. E aí, cara, conto assim abertamente pra você, meu. Tentamos de tudo, meu. Falamos com curandeiro, falamos com Tudo que poderia indicava, indicava, a gente tentava fazer. toma cara. chá de não sei o quê, lá na montanha, não sei das quantas, vai lá e Vai faz. lá né? e faz. Planta bananeira, eu plantava. A gente fazia tudo que tinha que fazer, cara. Só que a gente tava num processo também, a gente falou assim, e nessas buscas, né, a gente começou a ver também o lado, assim, espiritual, o lado, né, de olhar pra nós aqui e ver, cara, o que tá de errado nisso tudo. E despretensiosamente ou não, hoje eu acho que não foi despretensioso, eu resolvi aceitar um convite de um amigo meu que estava fazendo, tinha um instituto que trabalhava de liderança, as coisas, e tinha umas dinâmicas de regressão, tal. Cara, eu falei assim, vou fazer. Era um final de semana, 3 dias de imersão. Fui fazer. E nesse processo, nessas dinâmicas, cara, eu fiz um processo de regressão e eu enxerguei coisas quando eu era criança que me explicou várias coisas. Vou falar abertamente que eu acho que não tem nenhum problema. Minha vida é um livro aberto, assim, nesse sentido. Eu entendi, por alguma razão, que na época, quando eu era criança, eu interpretei que que o meu nascimento não fez meus pais felizes. E isso acabou me revelando. Eu entendi naquela época que eu não sou merecedor de ser pai. Porque meu filho vai sofrer que nem eu sofri. Foi essa interpretação que minha mente criou, cara. E nesse momento, quando eu vi minha mãe sorrindo. Quando eu vi minha mãe sorrindo, Rodrigo, cara, eu tive um êxtase na minha... Até os caras brincaram comigo na dinâmica, porque foi em julho, sei lá, maio, cara, tava frio pra caramba. E a gente tava numa piscina aquecida. Eu saí da piscina, cara. Eu saí correndo pra outra piscina de fora, meu. Pulei na água gelada, cara. Foi um negócio louco, assim. E aí eu voltei pra casa e falei, a gente vai ter filho. Falei assim. E ela também tava num processo de autoconhecimento, a minha esposa também, de meditar bastante, de ver outras vibrações e tal. Cara, parece louco isso, gente, mas na verdade, muita coisa que acontece na nossa vida, ela vem de coisas que aconteceram quando a gente era criança, que de alguma maneira ela fica no nosso subconsciente. E a gente não tem noção quanto isso influencia a nossa vida depois quando a gente fica adulto. A verdade é essa. E, cara, e aí o mais louco, Rodrigo, depois de 4 meses, a gente conseguiu. A Blin ficou grávida naturalmente. Naturalmente. Ou seja, cara, mudou-se a energia. Mudou a energia. Mudou o foco, né? Começou a vibrar uma onda diferente. E aí as coisas aconteceram. É muito assim... cara, eu vim no mundo direito, né? A gente que vem do mundo corporativo, cara... É difícil, né? Acreditar nessas coisas, né? O ambiente, o sistema faz com que a gente, né, trabalhe com coisas que são muito materiais, né? Muito assim, meta, razão. E aí, quando você encara um mundo... Você fala, de onde veio isso aqui, cara? Como é que você explica um negócio desse, Rodrigo? Não tem explicação racional que a gente aprendeu.
Tem uma explicação racional que a gente não conhece, Uhum. mas existe. Mas o que eu quero dizer é assim, para quem hoje está com alguma questão que, de repente, ele acha que está se auto-sabotando, ou está procrastinando, pode ser que a razão disso está vindo lá de trás. Lá de Lá de trás. trás. E aí ele tem que trabalhar com isso, cara. Ele tem que trabalhar, tem que olhar para si mesmo, entender, perdoar, se perdoar, porque ele não tem culpa. Quando a gente é criança, quando a gente tem lá 2 anos, 1 ano de idade, que são essa fase, né, do 0 até os 5 anos, são uma fase determinante da gente. Porque é isso que vai construir a nossa vida a partir dos 35. E não tem culpa, às vezes a gente interpretou de uma maneira aquilo. Você tem que ressignificar aquilo, cara, na tua vida. Não tem como. Você tem que ressignificar. E então todo esse processo foi muito... E aí eu tive depois a segunda, a Aline. Agora 4 meses. Completou 5 meses semana passada. Parabéns, cara. Natural. Natural, né? Meus amigos falam que eu aprendi, né? Agora eu tenho um manual agora, né? E bora povoar esse mundo. Cara, primeiro eu quero te agradecer por expor essa história, obrigado, que é bastante íntima da sua vida, mas eu acho que pode influenciar muito várias pessoas que estão assistindo esse episódio. Então, muito obrigado por você ser vulnerável, se vulnerabilizar e contar essa história tão íntima, que teve um resultado tão bacana, e talvez trazer ferramentas, né, ideias para as pessoas que estão nos assistindo de como virar chaves, né? Como fazer turnarounds, né? No caso de vocês foi a gravidez, mas tem um monte de gente com um monte de coisa aí. Exato. Né? Então, muito obrigado por ter contado isso. A segunda coisa, cara, história muito bacana da Padaria Pet, cara. Super legal. Não sou cliente ainda, mas me tornarei a partir de hoje. Vou passar numa dessas grandes lojas, vou comprar para as minhas cachorrinhas. E eu queria te agradecer por ter vindo aqui, cara. Rodrigo, obrigado a você, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe. Vocês foram demais e... eu só tenho para contribuir. Cara, você falou um negócio que é verdade. E aí é o último recado. Seja vulnerável. Seja vulnerável. Porque no final você vai estar ajudando alguém. É isso aí. Você está ajudando alguém. Porque ego e vaidade é uma coisa que é uma casca que a gente criou no decorrer da nossa vida. E às vezes você tem que mostrar vulnerabilidade para poder quebrar essas cascas. É exatamente isso aí, cara. Isso, cara. Obrigado, Arquelau. Valeu, super obrigado. Prazer valeu. te receber aqui. Valeu, obrigado. Obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, com essa história incrível do Arquelau. Não esquece, senta o dedo no like aí, que é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com a tua galera. Isso é bem importante. Fiquem bem e até o próximo episódio.